falta uma, só um pouquinho. Boa noite. Bom, deixa eu compartilhar aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre remuneração, salário, tributação, tudo que envolve uma folha de pagamento. É um assunto um pouquinho complexo. Então, à medida que eu for falando, se vocês tiverem dúvida, vocês levantem a mão para a gente parar e tirar a dúvida de vocês. A folha de pagamento ela é composta pelo quê? Os vencimentos, que são o salário mais as variáveis, e os descontos, que além dos impostos são vale alimentação, vale transporte, entre outras coisas que englobam a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento é dividida em duas partes, proventos e descontos. O que a gente considera como proventos, que são os vencimentos também, tá? Proventos ou vencimentos dá na mesma. Salário, hora extra, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, salário família, diárias de viagem, ajuda de custo, comissões, bonificações, premiações, tudo isso compõe a folha de pagamento. E o que são os descontos na folha de pagamento? A cota da Previdência é o INSS retido do empregado, tá? O imposto de renda retido quando ultrapassa o mínimo, contribuição sindical para quem contribui, seguro de vida também, algumas empresas têm um pacote de benefício de seguro de vida que é descontado do funcionário, os adiantamentos de salário, vale transporte, alimentação, as faltas e o atraso. O pagamento precisa ser efetivado, quer dizer, nós precisamos pagar a folha de pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ou até o último dia no mês. Por exemplo, a folha de junho, a folha do mês corrente, o mês que nós estamos, eu tenho até o 5º dia útil de julho para pagar, ou seja, eu posso pagar ela até o dia 1, 2, 3, 4, 5, até o dia 6 de... Opa, retrocedi. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, até o dia 6 de julho ou até o dia 30 de junho, tá? Deixa eu só aceitar aqui mais uma vez. Não pode ultrapassar. Se ultrapassa o 5º dia útil, a empresa pode estar sujeita à multa. A folha de pagamento, então, quando vocês recebem, agora não é mais esse recibo verdinho aqui, exceto se algum escritório de contabilidade ainda tenha impressora matricial, mas eu acho que não. E aí vem assim, vem nome da empresa, o CNPJ, a descrição, que são as variáveis, né, os proventos na folha de pagamento, o valor dos proventos e os descontos. Isso aqui é só uma folha fictícia.
O INSS não é mais teto de 11% e o imposto de renda, a tabela já mudou, então esse cálculo não corresponde. É só para vocês visualizarem que em uma coluna vem vencimentos e na outra coluna vem os descontos. Modalidade de pagamento. O pagamento pode acontecer mensal, pode ser quinzenal, pode ser semanal, pode ser diário, no caso das diaristas, né? Pode ser por peça, isso é por produção, ou pode ser por tarefa, também é uma forma de pagamento por produção. E o salário pago nunca poderá ser inferior ao salário mínimo. Quando ele é inferior ao salário mínimo? Quando a jornada é reduzida, quando existe uma carga horária menor. Por exemplo, eu não cumpro 220 horas mês, então eu não tenho direito ao salário integral. Eu trabalho só meio turno, eu ganho salário proporcional ao tempo que eu presto serviço para a empresa. O cálculo do salário, de que maneira ele é feito? Salário hora de um mensalista será obtido dividindo-se o salário mensal. Como é que a gente faz para saber qual é o valor do nosso salário hora? Vocês pegam o valor do salário de contrato de vocês. Por exemplo, vocês foram contratadas. Desculpa, gente. Pelo valor do salário mínimo, 1.320, vocês vão dividir por 220, que é a carga horária do mês. Eu vou ter que o valor do salário hora é R$6. Ali tem também uma simulação do cálculo de minutos realizados no mês. E o mês a gente considera sempre 30 dias, tá? Independente de ter 31 ou de ter 28, sempre a gente considera 30 dias para fins de cálculo de folha de pagamento. Aqui eu explico isso. 28 de fevereiro ou 29 é o dia máximo do mês de fevereiro, mas para fins de remuneração, para fins de cálculo, para fins de folha de pagamento é 30 dias. Professora, eu contratei um funcionário proporcional que começou a trabalhar para mim no dia 20 de fevereiro. Eu vou pagar só 8 dias de salário para ele, né? Não, tu vai pagar 10, porque tu vai dividir o salário dele por 30 e vai multiplicar por 10, que é a quantidade que vai dar até o final do mês. Mesmo que o mês tenha só 28 ou 29 dias, o salário precisa ser pago considerando o que a gente chama de mês comercial, 30 dias. Agora, sobre o INSS. Até aqui, ok, pessoal? Acho que sim. Os descontos nos rendimentos para o INSS. Aqui diz que o INSS é de 8, 9 e 11%. Não é mais, tá? Eu esqueci de atualizar esse texto aqui. O INSS agora, ele tem uma tabela progressiva. Deixa eu abrir aqui. Logo mais para frente vocês vão poder ver a tabela progressiva e eu vou explicar também o cálculo. Agora nós contribuímos para o INSS com 7,5%, 9%, mais 12%, mais 14%. Mas a soma disso dá muito, professora. Dá e não dá, tá? A gente vai chegar lá e eu vou explicar para vocês. O INSS ele incide sobre o salário nominal, mais as horas extras, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, diárias de viagem, quando excede 50% do salário, 13º salário, incide sobre comissões, sobre DSR, sobre outras variáveis que compõem o salário e que são pagas mensalmente. Todo mês tem essas variáveis na folha. Então, aqui está a tabela de descontos do INSS para vocês verem. Até R$ 1.320, o percentual de tributação é 7,5%. De 1.320 com 1 centavo até 2.571 com 29,
o percentual de tributação é de 9%. De 2.571,30 até 3.856,94, o percentual é 12%. De 3.856,95 até 7.507,49, o percentual é de 14%. E para o imposto de renda, ele incide sobre a folha de pagamento menos o INSS retido, e ele incide sobre salários e suas variáveis, 13º salário, comissões, participações, entre outros rendimentos admitidos pela lei do imposto de renda, ou DIRF, da Receita Federal. E aqui tem a tabela do imposto de renda atualizada para 2023. No dia 1º de maio, o presidente Lula alterou a tabela do imposto de renda, que há muito tempo não era atualizada, ela estava extremamente defasada, e agora ela foi atualizada. Quer dizer, o salário mínimo subiu para 1.320. Quando o salário mínimo subiu, pessoas que ganhavam 2 salários mínimos e nunca pagavam imposto de renda passaram a pagar, porque o teto era 1.907. E 2 salários mínimos passaram a 2.600, né? Então, houve essa atualização na tabela do imposto de renda, porque não era justo, se onerava demais. Até 1.212 não tem alíquota e nem parcela a deduzir, entra na faixa de isenção do imposto de renda. Depois, de 2.112 até 2.826, 7,5%. 2.826,66 até 3.571,05, 15%. 3.751 até 4.664, 22,5%. Acima de 4.664,69 é 27,5%, e aí o limite é infinito, tá, pessoal? Não tem um teto para o imposto de renda, como existe para o INSS. Logo ali na frente eu vou explicar o teto do INSS. E o que são esses valores aqui? 158, 370, 651, 884. São parcelas para deduzir do imposto de renda. Por exemplo, tu tem um rendimento de R$ 4.500, tu vai fazer menos o INSS retido na folha. Se tiver dependente, vai fazer menos o valor do dependente também, e vai aplicar a alíquota da faixa que ele se enquadrar, se é 7,5%, se é 15%, se é 22% ou se é 27,5%. O salário família. Há algum tempo atrás, o salário família tinha 2 faixas de corte, agora tem um só. Se o funcionário ganha mais que 1.754,18, ele não tem direito ao salário família. Ganhando igual ou inferior a 1.754,18, ele tem direito a 59,82 por filho até 14 anos. Agora a gente vai para o cálculo. O salário líquido é aquele que a gente recebe todo mês. Ele é calculado na folha de pagamento com base em todos os proventos, em todas as variáveis que nós recebemos: salário, comissão, hora extra, DSR, premiação, menos o INSS, menos o imposto de renda quando for o caso. Ele desconta também sindicato, alimentação, transporte e outros descontos que possam acontecer na folha de pagamento. Como é que a gente chega no valor do salário líquido? Vocês vão pegar o salário bruto de vocês, que é a soma do salário nominal mais as variáveis, vão fazer menos o INSS e menos o imposto de renda para ter o salário líquido. Ah, professora, mas eu tenho também vale transporte e vale alimentação. Salário bruto, menos o INSS, menos o imposto de renda, menos o alimentação, menos o vale transporte. Ou seja, para termos o valor do salário líquido, nós precisamos pegar o salário bruto, que é a soma de todas as nossas variáveis, menos o total dos descontos.
Certo, pessoal? Como, afinal de contas, a gente calcula o INSS, então, nessa tabela macabra que tem aí agora? O INSS, agora, ele parte de 7,5% até o teto de 14% de retenção sobre a folha de pagamento. Se, por exemplo, o teu salário bruto, a soma do teu salário mais as variáveis for R$ 2.500, a gente vai calcular da seguinte forma. Se vocês tiverem calculadora aí, vocês podem pegar para calcular. Vocês vão pegar a primeira faixa do imposto de renda, 1.320, e vão fazer vezes 7,5%. Vocês vão encontrar o valor de R$ 99. Como o salário é 2.500, eu vou pegar o valor, eu alterei para 3.500 e não alterei no texto, tá, pessoal? É 3.500. Eu vou pegar, como o valor é 3.500 do salário bruto, eu vou pegar 2.571,29 menos 1.320 com 1 centavo, vou aplicar a alíquota de 9% e eu vou encontrar o valor de 112,62 de INSS. Como o teto é 3.000, o salário bruto é 3.500 e aqui o INSS ele calcula a faixa de 2.571 até 3.856, eu tenho que pegar o teto que eu tenho da folha de pagamento, que são os 3.500, e fazer menos 2.571,30, aplicar a alíquota de 12% e eu vou ter 111,44. E agora, para saber o valor do INSS que eu preciso reter na folha, eu vou somar 99 mais 112,62 mais 111,44 e eu vou encontrar o valor do meu INSS retido, que é de R$ 323,06. Ficou claro para vocês esse cálculo, gurias? Mais ou menos, prof. O que tu não entendeu? Na verdade, eu não consegui prestar muita atenção porque eu tô voltando uma consulta em Porto Alegre, mas depois eu vou dar uma relida de novo e daí eu consigo entender melhor. Tá, se tiver dúvida aí tu me aciona que eu te respondo. Tá bom, daí eu te chamo. Agora o imposto de renda. Agora o imposto de renda. Como é que a gente vai calcular o imposto de renda? Para fins de cálculo do imposto de renda, a gente diminui o valor do INSS. Eu pego o valor do salário bruto, que é o salário mais as variáveis, e vou fazer menos o INSS. Se você recebe até 1.903,98, que era antes o teto do imposto de renda para isenção, fique isento. Agora não é mais, agora é 2.112. Aí fica isento. Se nós fizermos com a base de cálculo de 2.500 menos 205,20, a gente vai ter 2.294,80. Essa é a base de cálculo para o imposto de renda. Contudo, a gente tem um dependente. O dependente é 189,59. Se eu fizer o valor de R$ 2.500 menos os 205,20 de INSS, menos 189,59, eu entro na faixa de isenção, porque isso dá menos que 2.112, aí não tributa o INSS. Agora, se eu tenho um salário
bruto de R$ 3.500. Eu tributei o INSS em 323,06, conforme o cálculo que nós fizemos aqui. Eu vou fazer menos os 323,06 e eu tenho um filho. A parcela de dedução é 189,54. Fica em 1.987,35. Se a tabela do imposto de renda está me dizendo que para mim começar a ter retenção eu preciso ter mais que 2.112, com este valor aqui de 1.987,35, eu também fico na faixa de isenção. Então, quer dizer, por um lado, até é bom ter filho, embora que com 142, que seria a parcela a deduzir, ou 189, não se sustenta um filho. Quem tem filho sabe bem o preço da fralda, então, mais o leite, mais a creche, mais a roupa, que eles crescem 10 centímetros, 20 centímetros por mês, né? Cresce muito rápido, vai tudo muito rápido. Aqui a gente vai fazer um exercício, então, tá, pessoal? Eu tenho um empregado que ganha R$ 3.500, o INSS dele foi 323,06. Para o imposto de renda, ele vai ficar isento, porque ele tem um dependente, é 189, como no cálculo da folha anterior que a gente fez. O salário líquido dele vai ser 3.176,94. É salário menos o INSS, certo? Agora, a remuneração mensal, ela é o salário fixo, mais as variáveis, mais o descanso semanal remunerado, que é o DSR, mais o adicional noturno e outros aplicáveis. A contribuição ao INSS é uma porcentagem sobre a remuneração mensal e o teto máximo de INSS que eu posso reter na folha de pagamento de um empregado CLT é R$ 876,97. Por dependente legal, que pode ser o marido, a mulher, os filhos ou enteados até 21 anos, e podem ser dependentes também os filhos ou enteados até 24 anos, se forem estudantes universitários ou de escola técnica de segundo grau, e todos eles não podem ser declarantes do imposto de renda. Agora eu coloquei aqui uma simulação de folha de pagamento com retenção do imposto de renda. O empregado tem um salário de R$ 4.500, ele tem um filho como dependente legal, ele vai pagar 22,5% do imposto de renda, e vocês já vão entender por quê. Se vocês pegarem o valor do salário dele, R$ 4.500, e a faixa do INSS vai de 3.856,95 até 7.000 e pouco, é 14%, 4.500 é mais do que 3.856, então eu vou calcular as 4 faixas para saber o valor de INSS desta pessoa. Para 1.320 eu vou aplicar 7,5% e vamos obter R$ 99,00. A diferença entre 2.571 e 1.320 vezes 9%, quer dizer, vocês têm que fazer um menos o outro. 2.571,29 menos 1.320 com 1 centavo, vezes 9%, vamos ter 112,62. Depois nós temos 3.856,94 menos 2.571,30. A gente vai aplicar 12%. Temos 154,28. Por fim, a última faixa de contribuição, 4.500, que é o teto do meu salário, menos 3.856, a diferença destes, vezes 14%, eu vou ter 90,03. Somo as 4 faixas, os 4 valores de INSS encontrados, e eu vou ter um INSS para reter nesta folha de pagamento
de R$ 455,92. Para mim saber qual é a faixa do imposto de renda que a pessoa vai se enquadrar, eu vou pegar o valor do salário bruto, que são os R$ 4.500, vou fazer menos o INSS, que é R$ 455,92. Como eu já disse que ele tem um dependente, um filho, ou uma esposa, ou um marido, vou fazer menos R$ 189,59, que é o valor de dedução por dependente até 24 anos, se estudante. E eu vou ter a base de cálculo para o imposto de renda no valor de R$ 3.854,49. Tá, professora, mas como é que eu sei que R$ 3.854,49 é 22,5% do imposto de renda? Vamos olhar. 3.854,49. Vamos lá na tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda diz que quando eu ganho de 3.751 até 4.664, eu tenho que pagar 22,5%. E o valor lá é 3.854. Então, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda sobre a minha folha de pagamento. A conta, como é que a gente vai calcular o INSS? Eu vou mostrar aqui para vocês até o cálculo do teto, para vocês entenderem, tá? Vou pegar os 1.320 vezes 7,5%, R$ 99,00. Eu vou pegar os 2.571 menos 1.320 com 0,1. Este menos este. O valor da diferença encontrada, a gente vai aplicar 9% e vai encontrar o valor de 112. De 3.856,94 até 2.571,30, a diferença deste menos este, nós vamos fazer vezes 12% e vamos encontrar 154,28. E a última faixa, que é 14%, nós vamos pegar o teto do INSS. O teto do INSS é 7.507,49, menos 3.856, a diferença de 7.507 menos 3.856, eu vou fazer vezes 14% e vou encontrar 511,07. Agora eu somo as quatro faixas, 99 mais 112 mais 154 mais 511. O teto para retenção de INSS na folha de pagamento é de R$ 876,97. Caso alguém de vocês seja aposentada, o teto do INSS para pagamento de aposentadoria ou benefício saúde, auxílio-doença, é de R$ 7.507,49. Ah, mas o meu salário mensal é 10 mil, eu ganho 10 mil líquido. Não interessa. O governo paga até o teto de 7.507,49. Não interessa para o governo se tu ganha 10, se tu ganha 15 ou se tu ganha 20. Na verdade, interessa só para tributar o imposto de renda, né? Mas para pagar o teu benefício, o teto é 7.507,49. Como é que nós vamos calcular o imposto de renda, então? Se o salário bruto é de R$ 4.500 e nós vamos descontar o valor do INSS, vai ficar assim, R$ 4.500 menos 455,92, que é o INSS que nós calculamos lá na frente. Ele tem um filho, então menos o imposto de renda de dedução, a parcela, R$ 189,59, eu vou ter uma base de cálculo de R$ 3.854,49. A gente precisa olhar a tabela para identificar em qual faixa se encaixa, se é isento, 7,5%, 15%, 22% ou 27%, para a gente aplicar o cálculo. Eu vou pegar a base de cálculo,
menos o INSS, que é os 3.854,49 centavos. Vou aplicar a alíquota de 22,5% sobre a base de cálculo para fins de imposto de renda e vou encontrar o valor de R$ 867,26. Nossa, professora, mas isso é muito imposto de renda para reter na minha folha de pagamento. Espera aí. Lembrem que o governo me dá uma parcela de redução sobre a alíquota do imposto de renda. Então, eu calculei que o imposto de renda é 867,26, menos a faixa de dedução de 651,73 centavos. Eu vou ter um imposto de renda no valor final para descontar na folha de pagamento de R$ 215,53. Esse valor será retido na folha de pagamento do funcionário. Pessoal, por favor, vocês precisam me falar se vocês entenderam. Eu entendi o raciocínio, só não sei sair fazendo assim de cabeça. Tá, mas tu vai conseguir fazer. E eu vou dar um exercício para vocês fazerem só por fazer. Não vai valer nota. Mas depois eu posso, quando eu for fazer o trabalho 2, que vale 4 pontos, colocar um exercício lá que vale ponto, tá? Então, eu vou mandar um exercício para vocês aí durante a semana para vocês treinarem. Aí vocês treinam o cálculo. Primeiro treina como se faz o INSS, só INSS. Eu aprendi agora o INSS, agora treina como é que se faz o imposto de renda. Agora eu aprendi o imposto de renda, eu entendi. Então agora vamos calcular uma folha de pagamento. É assim que a gente faz para treinar, para aprender, para acompanhar. É muito percentual, é muito cálculozinho. Para mim é papo rapidinho, eu estou com o cálculo pronto. Só preciso ter acesso às tabelas, porque eu já não memorizo mais elas tão rápido assim. E aí, como é que fica a folha de pagamento? Eu peguei aqui um modelo de Excel que eu tinha, uma folha mais antiga, só para vocês terem ideia, não é assim a folha de pagamento, eu fiz ela bem separada para vocês entenderem. Vencimentos, aqui fica o valor do salário bruto de 4.500. Descontos, aqui fica a Previdência Social, que é o INSS, e o imposto de renda. Eu vou pegar o valor do salário bruto, vou fazer menos o total de descontos e eu vou encontrar o valor do salário líquido. É legal se vocês testarem com a folha de pagamento de vocês. A essa altura do mês, todos já receberam as suas folhas de pagamento. Aí vocês pegam lá o valor do salário bruto de vocês, que é a soma do salário mais todas as variáveis. Façam a brincadeira lá de simular o imposto de renda até vocês conseguirem encontrar o mesmo valor que tem na folha de pagamento. Depois de feito isso, façam a dedução e tentem chegar no valor do imposto de renda, se tiver imposto de renda na folha de vocês. Eu desejo que tenham, tá? Porque se tiver imposto de renda, eu tinha um colega de trabalho que sempre dizia para mim assim, Lu, tem um único imposto que eu vou ter o maior prazer na minha vida de pagar. E eu pensava, cara, é louco, né, querer pagar imposto, o imposto de renda, porque se eu estiver pagando imposto de renda, significa que eu estou acima da faixa média da maioria dos brasileiros que ganham só um salário mínimo. Quer dizer, antigamente precisava ganhar quase 2 salários mínimos para ter o imposto de renda. Agora, a partir de um salário mínimo 0,8 já tem tributação do imposto de renda, né? Então, quer dizer, o brasileiro está ganhando cada vez menos e pagando mais imposto. E o FGTS, gente, como é que funciona? O FGTS é de 8% e ele incide sobre o salário, mais as horas extras, mais o adicional de periculosidade, mais a insalubridade, mais o adicional noturno, o 13º salário, sobre as férias, sobre o aviso prévio trabalhado ou indenizado. O FGTS incide sobre tudo isso e é 8%.
Por exemplo, no caso do cara aqui, R$ 4.500. O salário bruto dele é de R$ 4.500. Qual é a base de cálculo dele para fins de FGTS? R$ 4.500. Pessoal, o FGTS, a base de cálculo dele, quase sempre, salvo raras exceções, é o valor que é base de cálculo para o INSS. Então, quer dizer, eu tenho um valor que é base de cálculo para o INSS, que é o salário bruto, que é a soma de todas as variáveis mais o salário, e este mesmo número que a gente encontra no cálculo é base para o FGTS. Então, sobre 4.500, eu vou tributar em 8% e vou encontrar o valor do depósito que eu tenho que fazer na conta do FGTS lá na Caixa Econômica Federal. Deixa eu só falar rapidinho de rescisão. Por exemplo, tem uma rescisão, tá? Na rescisão, eu vou ter saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas, 13º proporcional, 13º sobre o aviso prévio indenizado, férias sobre o aviso prévio indenizado, vou ter horas extras, vou ter comissões, vou ter DSR. O que é que de tudo isso é base de cálculo para o imposto de renda? Todas as verbas que não forem indenizatórias. Então, anotem para vocês. Em uma rescisão de contrato de trabalho, seja trabalhado ou indenizado ou pedido de demissão, as férias pagas em rescisão têm caráter indenizatório. O aviso prévio indenizado ou a proporcionalidade do aviso prévio indenizado na rescisão tem caráter indenizatório, sendo estas verbas indenizatórias, eu estou te indenizando porque eu estou te demitindo e tu não fez jus ao gozo ou quitação das férias, estas verbas não tributam para a FGTS. Verbas indenizatórias na rescisão não tributam para o FGTS. As demais, o 13º salário indenizado também não tributa. Todas as demais, salário, saldo de salário, comissão, DSR, hora extra, soma tudo, mais o 13º salário, soma tudo e aplica 8%. 8% sobre as verbas rescisórias. Tá, mas e os 40%, professora? Aí nós vamos entrar lá no site da Caixa, vamos gerar um extrato do fundo de garantia e lá no extrato do fundo de garantia vai ter um campo escrito saldo para fins rescisórios. Aquele saldo para fins rescisórios mais o FGTS sobre as verbas da rescisão se aplica 40%. Por exemplo, eu tenho lá na conta do FGTS R$ 5.000 e o FGTS sobre as verbas rescisórias, as verbas não indenizatórias, deu mais R$ 120. Então, eu vou ter R$ 5.120 e vou aplicar 40%. Ah, o funcionário vai sacar só os 40%? Não, ele vai sacar os 5.120 mais os 40% que eu depositei, exceto se fez saque aniversário. Se tu fez saque aniversário e tu for demitida, tu só vai sacar os 40% do fundo de garantia. Não terá direito ao saldo restante, esse vai ficar guardado lá até que tu cancele o saque aniversário, aí tem 24 meses de carência para tu ter direito ao saque em uma nova rescisão ou na aquisição de imóvel, casa própria, terreno, enfim, nessas situações. Moléstia grave também pode sacar o FGTS nessas condições. Em relação aos atrasos ao trabalho, ele também é descontado do salário dos funcionários, tá, pessoal? E como é que eu faço esse desconto? Eu vou pegar os R$ 1.200 que o cidadão ganha
Eu vou dividir por 220, vou descobrir que o valor da hora dele é R$ 5,45. Como ele faltou 2 horas, eu vou fazer 5,45 vezes 2 e vou encontrar que o valor do desconto do cidadão é R$ 10,90. Ah, mas ele faltou um dia inteiro, professora. Então, eu vou pegar R$ 1.200, vou dividir por 30 e vou encontrar o valor do dia. Este valor eu vou dividir pelos dias úteis e multiplicar pelos não úteis para saber o valor do repouso que eu irei descontar. Como é que eu faço no calendário dias úteis por não úteis? Por exemplo, em junho, nós temos 30 dias. Destes 30 dias do mês de junho, 4 são domingos. Já temos 4 dias não úteis. E tivemos um feriado. Então, nós temos 5 dias não úteis. 30 dias menos 5 dias não úteis são 25 dias úteis e 5 dias não úteis. Para mim saber o repouso, eu vou pegar o valor do dia de atraso, vou dividir pelos dias úteis, 25 dias, e vou multiplicar pelos dias não úteis, 5 dias. Eu vou encontrar o valor do repouso. Certo aqui, pessoal? Sim. Gente, isso aqui é tão automático para mim. Eu faço assim, eu faço de olho fechado, faço estalando o dedo, sabe? Que eu acho que eu tô falando rápido demais e eu tô com medo que vocês não estão pegando porque estão tão quietinhas. Mas eu acredito que quando eu der o exercício para vocês fazerem, ou vocês pegar a folha de pagamento de vocês e começarem a tentar calcular o INSS, tentarem simular um cálculo de falta, vocês vão encontrar dificuldade e aí vão me mandar as perguntas. Vou para o último slide, então. As faltas ao trabalho, elas, as injustificadas, aquelas que eu fui na balada, tomei um porre e não fui trabalhar e não justifiquei, não levei atestado, elas geram penalidades, elas geram consequências, tá? Então, quando for faltar ao trabalho, é bom que tenha uma justificativa, que tenha um atestado médico, um atestado judicial, porque não desconta só as horas ou só o dia e o DSR de falta. Desconta também as férias. Se no período aquisitivo eu tiver até 5 faltas, eu vou ter direito a 30 dias de férias corridos. Preciso tirar os 30 dias de vez? Não, não precisa, mas eu tenho direito a eles. Se eu faltar sem justificar ao trabalho de 6 a 14 dias no período aquisitivo, eu vou ter direito a férias só de 24 dias. Eu já perdi 6 dias. Se eu faltar sem justificar de 15 a 23 dias, eu vou ter direito somente a 18 dias de férias. Se eu faltar ao trabalho de 24 a 32 dias no período, eu tenho direito apenas a 12 dias de férias corridos. Agora, se eu faltar o direito a férias, fui contratada na empresa no dia 1º de junho de 2022. Então, no dia 31 de maio de 2023, eu completei o ciclo do período aquisitivo. Eu tenho direito ao gozo de férias. Como eu não tive faltas no período, ou se eu tive, elas tiveram atestado, eu tenho direito a 30 dias corridos de férias. Então, para a gente conhecer, para a gente entender qual é o período aquisitivo, é a data da nossa admissão,
até a véspera da data que vai vencer a nossa admissão no ano seguinte, contados 12 meses. Certo, pessoal? Ô, prof, e E aí? sobre, tipo Oi. assim, ó, dia 28 de julho eu fecho um ano. Só que a gente tirou aquelas férias Isso. coletivas. Daí isso conta, no caso? Tu tirou quantos dias de férias coletivas? 15. 15. Então, tu ainda tem 15 dias de férias, exceto se a empresa fez suspensão de contrato e iniciou contagem de novo período de férias. Por exemplo, assim, Jane, as férias coletivas foram em dezembro. A gente conta assim, ó, para cada. Deixa eu fechar isso aqui e abrir uma planilha Excel. Deixa eu compartilhar aqui uma janela. Essa aqui. Aqui. Para cada mês, eu tenho 2 dias e meio, tá? Pronto. Para cada mês eu tenho 2 dias e meio. Então, aqui eu tenho 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando eu tiver 2 meses, eu tenho 5 dias de férias. Quando eu tiver 3 meses, eu tenho 7 dias e meio de férias. Com 4 meses, eu tenho direito a 10 dias de férias. E assim sucessivamente até que férias. Se quando tu tirou 15 dias, aqui é 12,5, aqui é 15, aqui é 17,5, tu tinha 17 dias e meio, tu ainda vai ter direito ao saldo de 2 dias e meio de férias, porque inicia uma nova contagem de férias, tá? Agora, se tu já tinha passado de 9 meses, tu estava com 10 meses de férias, digamos, tu estava com 22 dias e meio já, aí não inicia uma nova contagem. Aí eu vou te dar os 15 dias de férias e tu ainda vai ficar com saldo de 15 dias para gozar depois. Ah, entendi. Entendeu? Se tu tava só 6 meses na empresa e tu tinha direito a 15 dias, tu tirou 15 dias e tu iniciou uma nova contagem de férias. Sim. Obrigada. Nada. Para cada mês são 2 dias e meio, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Vai fazer um ano de empresa. Ah, tá aqui, é a tua pergunta. Não, ninguém mais. Deixa eu mostrar para vocês a minha bagunça organizada. Não, aqui não dá, eu tenho que vir aqui. Ontem, quando eu estava montando a aula, eu estava fazendo os cálculos. Ó, colei uma tabela aqui, colei uma tabela aqui. Aqui eu fiz a simulação do INSS até o teto. Esse aqui é o teto do INSS. Aí aqui eu fiz a simulação também do teto para os 4.500 de salário. Fiz a simulação do imposto de renda. Deixa eu ver nessa outra o que eu fiz. Aqui eu fiz a simulação da folha de pagamento. E aí, assim, eu vou calculando as folhas de pagamento em Excel. A minha colega lá no RH da empresa, ela calcula, mas não com a mesma agilidade e rapidez que eu, né? Então, eu montei para ela algumas planilhas Excel, que quando ela tiver alguma coisa para fazer, ela só precisa preencher os valores lá
e a planilha entrega para ela o resultado que ela precisa para responder para algum gerente ou para algum diretor que eles perguntam e eu não estou na sala para responder. Eu vou mandar um exercício para vocês, tá? Vou pegar o exercício da disciplina de gestão de pessoas e serviços. Vocês já fizeram gestão de pessoas e serviços comigo, não? Eu acho Vocês que já já. tiveram aula com a Manu? Vocês tiveram aula com a Manu e aí depois da metade é comigo. Então vocês já fizeram um cálculo de folha. Eu vou mandar o exercício para vocês treinarem um pouquinho o cálculo do INSS, porque ele mudou, né? E do imposto de renda, só para refrescar a memória, para vocês poderem conferir a folha de pagamento de vocês e incomodar o RH, que a gente adora ser incomodado. Tá bom, pessoal? Uma noite gelada, eu cheguei em casa, estava 10 graus, agora já estamos com 8 graus. Vamos se agasalhar bem para ninguém ficar doente. Estou tomando todo o cuidado do mundo com a minha garganta. Minha mãe comprou mel, gengibre, limão, tá fazendo vários chazinhos aqui para proteger minha garganta, minhas amígdalas e minhas cordas vocais. E eu desejo uma boa semana e um beijo no coração de vocês. Beijo, Se boa tiverem semana. alguma dúvida, vocês vão me falando. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? Fala, Jane. Não, só dei boa noite. Ah, então tá. Boa noite. Beijo. Beijo. Boa noite.